Teresa Cristina, apelidada de Mãe dos Brasileiros, nasceu em Nápoles em 14 de março de 1822, filha de Francisco I, príncipe herdeiro do Reino das Duas Sicílias, do qual se tornaria rei sucedendo o pai Fernando I em 1825, com sua prima Maria Isabel de Bourbon da Espanha, sua segunda esposa. Maria Isabel tinha uma ligação com a coroa portuguesa, já que ela era irmã de Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I e avó de Pedro II. Assim como seu futuro marido, a futura imperatriz do Brasil tinha um nome gigante. Esse é o pequeno nome da imperatriz. Agora imagina na chamada da escola. A penúltima dos 15 filhos de Francisco I recebeu uma severa educação religiosa, mas ao mesmo tempo gostava de arte e recebia o estímulo para desenvolver sua inata propensão para o canto e o piano. O estudo do francês completava sua bagagem cultural, pois era obrigação na época. É certo que ao longo de sua vida, criou-se uma imagem de uma imperatriz bondosa, de índole dócil e submissa, dotes que teriam compensado em parte a falta de encantos femininos e a modesta cultura. Claro que isso se trata de uma imagem estereotipada, que fez de Teresa Cristina a imperatriz silenciada, sempre à sombra e ofuscada pelo marido, impotente por estatura física e qualidade intelectual. Entretanto, faz-se necessário a importância de um novo estudo acerca dessa ilustríssima personagem, no intuito de resgatá-la do campo dos estereótipos e observações tendenciosas, para apresentá-la assim à luz da erudição e cultura que, por sua vez, era uma marca firme de seu caráter. Teresa Cristina, uma vez tirada a mordaça com que a calaram, pode contar uma história surpreendente e impressionar inclusive aqueles mais incrédulos. O casamento dela com Dom Pedro II foi por procuração, celebrado em Nápoles em 30 de maio de 1843. Boa parte dos brasileiros esperavam pela nova imperatriz, já que ela poderia garantir um herdeiro e, no plano político, colocar o Brasil como equilíbrio internacional, graças ao parentesco de Teresa Cristina com os Habsburgo. Teresa Cristina era 3 anos mais velha que Dom Pedro. Muito se conta sobre a fidelidade do retrato de Teresa Cristina que fora enviado para o futuro marido, já que ao ver o retrato, Dom Pedro teria gostado do que vira, mas ao ver a esposa pela primeira vez, ficou bastante decepcionado, chegando até chorar no ombro de seu mordomo e exclamar para Dona Mariana: "Eles me enganaram, da mama." Essa passagem é no mínimo duvidosa, já que muitos dos escritos sobre a imperatriz são encontrados em livros sobre Dom Pedro II e na maioria das vezes suas qualidades são desmerecidas para engrandecer o monarca ou sua favorita, a Condessa de Barral. No livro de Mari del Priore, a imperatriz é colocada bem abaixo da condessa, sendo retratada como uma mulher ressentida e mal amada. Segundo a mesma autora, a imperatriz tivera uma educação limitada à cesta de costura, ao piano e ao canto. Entretanto, ao engrandecer as virtudes da Condessa de Barral, Mari del Priore afirma que Teresa Cristina não podia contra sua adversária, compreendia a poesia e a literatura, mas não conseguia memorizar coisa nenhuma. Ouvia comentários nas rodas sociais, mas não fazia qualquer contribuição. Suas ideias religiosas e preconceitos de infância eram entrave para sua inteligência. No entanto, Renato Tapioca, do blog Rainhas Trágicas, questiona tal afirmação. Como uma mulher que compreendia literatura e poesia, mas não conseguia memorizar nada, pôde deixar um acervo tão vasto como o que se encontra no Museu Imperial de Petrópolis? Seus 10 diários pessoais, que falam da sua vida cotidiana na corte, além das viagens que fazia e óperas a que assistia, são mais do que prova do quanto ela era capaz de processar assuntos que estivessem ligados à cultura de seu povo e à geografia do país ao qual reinava. Além do mais, como uma pessoa de inteligência limitada devido à consciência religiosa, pôde cultivar uma paixão pela arqueologia e antiguidade clássica, a ponto de negociar com seus parentes em Nápoles a importação de numerosas peças antigas, que datavam do século V a.C., para fazerem parte dos museus e exposições que organizara. Não só isso,
Como a imperatriz, que não fazia qualquer contribuição nas rodas sociais, pôde ter exercido uma influência tão significativa nos fluxos migratórios de italianos para o Brasil? São essas apenas algumas questões importantes para se pensar acerca da imagem estereotipada que é feita de Dona Teresa Cristina por alguns historiadores, em comparação com o que muitos registros apontam. Então, como vocês podem perceber, a alcunha de imperatriz silenciada não é devido à falta de atuação de Teresa Cristina, e sim sobre a falta de pesquisa sobre a atuação da mesma na política brasileira e pelo estereótipo criado em cima dessa mulher. A história de Teresa Cristina se cruza com o Brasil quando Vincenzo Ramírez, embaixador das duas Sicílias no Império Austríaco, se reuniu em Viena no início da década de 1840 com Bento da Silva Lisboa, segundo Barão de Cairu, o enviado brasileiro encarregado de encontrar uma esposa para o jovem imperador Dom Pedro II do Brasil. Até então, todas as casas reais procuradas mostravam-se reticentes, já que temiam que Pedro II fosse desenvolver uma personalidade semelhante à de seu pai, Dom Pedro I, conhecido por sua inconsistência e por ter tido várias amantes. Ramírez não deu muita importância para a reputação do monarca e propôs a mão de Teresa Cristina ao imperador. Após o acordo firmado, um casamento por procuração foi realizado em Nápoles no dia 30 de maio de 1843, em que o imperador foi representado pelo príncipe Leopoldo, conde de Siracusa e irmão da noiva. Uma frota brasileira, formada por uma fragata e 2 corvetas, partiu em 3 de março para as duas Sicílias, a fim de trazer a nova imperatriz até o Brasil. Ela chegou no Rio de Janeiro em 3 de setembro. Pedro imediatamente correu para dentro do navio para receber a esposa. A multidão reunida aplaudiu esse gesto e canhões dispararam saudações. Pedro, então com 17 anos, ficou claramente muito desapontado. Suas primeiras impressões eram apenas de seus defeitos físicos e também o quanto sua aparência era diferente do retrato que haviam lhe enviado. Fisicamente, Teresa Cristina tinha cabelos e olhos castanho escuro. Era baixa, levemente acima do peso, andava mancando visivelmente e, apesar de não ser feia, também não era bonita. De acordo com o historiador Pedro Calmon, Teresa Cristina não era manca, porém seu jeito estranho de andar era na verdade o resultado de pernas arqueadas, que fazia com que ela se inclinasse para a esquerda e para a direita enquanto andava. Ao vê-la, foram esmagadas as grandes expectativas de Pedro, e ele deixou que seus sentimentos de revolta e rejeição aparecessem. Ele deixou o navio após um pequeno intervalo. Quando ela percebeu a desilusão do marido, começou a chorar, dizendo: "O imperador não gostou de mim." Depois de se recuperar do primeiro encontro com Pedro, Teresa Cristina ficou decidida a fazer o possível para melhorar sua situação, escrevendo à família: "Sei que minha aparência é diferente da que havia sido anunciada. Farei todo o possível para viver de tal maneira que nada leve ao engano de meu caráter. Minha ambição será parecida à de Maria Leopoldina da Áustria, mãe de meu marido, e serei brasileira de coração em tudo o que fizer." Apesar de um casamento por procuração já ter sido realizado, um extravagante casamento de Estado ocorreu em 4 de setembro na Capela Real do Rio de Janeiro. A cerimônia religiosa da bênção do casal ocorreu na Capela Imperial. Em seguida, os soberanos passaram para a Sala do Trono para receber as personalidades de maior destaque e depois, em cortejo sobre uma carruagem, junto com os acompanhantes oficiais, chegaram ao Palácio de São Cristóvão. Naquele lugar, houve um banquete de gala, para o qual haviam sido convidados os membros do corpo diplomático. Durante 9 dias, a capital permaneceu em festa, embandeirada e colorida com pendões nos balcões e nas janelas, alegrada de fogos de artifícios e lanternas, com as ruas do centro enfeitadas com grandes arcos triunfais. Celebrava-se dessa forma a ascensão da princesa napolitana ao trono do Brasil. Apesar do estereótipo, a imperatriz não tinha um caráter dócil. Ela própria chegou a reconhecer ter um caráter difícil. Em uma carta, ela diz ao marido: "Não estou irritada contigo, e tens que me perdoar este meu caráter."
A imperatriz possuía uma boa cultura musical e amava o canto. Em seu diário, impressionava a extraordinária quantidade de notas sobre os eventos artísticos que o casal imperial presenciava. Também é interessante notar que em seus primeiros anos no Brasil, Teresa Cristina utilizava simultaneamente o francês, o italiano e o português, às vezes na mesma página ou até na mesma linha de suas cartas e notas. Em 1846, nasceu sua primeira filha com Dom Pedro II, a princesa Isabel. No ano seguinte, nasceu sua segunda filha, Leopoldina do Brasil. Antes de ter as duas filhas, Teresa Cristina também tinha parido 2 filhos homens, Afonso, em 1845, e Pedro Afonso, em 1848. Mas o primeiro havia morrido com 2 anos de idade e o segundo com poucos meses de vida. Mas sua vida iria ter uma virada em 1856, quando se apresentou no palácio a preceptora de suas filhas, Luísa Margarida de Barros Portugal, a Condessa de Barral. Dotada de uma inteligência inata, sua educação parisiense levou a frequentar intelectuais e artistas, até o momento em que, sob indicação de Francisca de Bragança, irmã de Dom Pedro II e princesa de Joinville, foi escolhida como preceptora de Isabel e Leopoldina. A relação entre as duas mulheres é objeto de debate até hoje. Primeiramente, houve divergências relativas à educação das princesas, em razão dos pontos de vista e do comportamento de Barral, considerados excessivamente liberais. Também muito se escreveu sobre um suposto relacionamento amoroso entre Dom Pedro II e a Condessa, que teria se prolongado até a morte dos dois, acontecida na França em 1891. Outros amantes têm sido atribuídos ao soberano, mas a verdadeira paixão do imperador teria sido a Condessa de Barral. Segundo o historiador Anielo Ávila, é difícil acreditar que se Teresa Cristina tivesse tido certeza de ser traída, teria permanecido calada, como Maridel Priori leva a crer. Segundo ele, seus diários revelam um caráter forte, às vezes autoritário com as filhas e o marido. No entanto, parece conveniente no clichê que tem obscurecido a figura de Teresa Cristina, a qual não tinha nenhuma intenção de permanecer na sombra e, como demonstram fatos, não devia estar tão preocupada com as presumidas malformações físicas. Prova disso é sua grande disposição em difundir a própria imagem por meio da fotografia, assim como fazia Dom Pedro II, apaixonado por essa técnica que nessa época era um dos símbolos principais da modernidade. Considerando a facilidade com a qual se deixava fotografar, não parece que a soberana tivesse temores ou reticência em mostrar-se. Outro detalhe é a introdução da cultura italiana na cultura brasileira, feita por Teresa Cristina. Desde o começo da sua vida nos trópicos, a imperatriz desenvolveu apreço particular pela arqueologia. Teresa Cristina começou a reunir uma coleção de artefatos arqueológicos dos primórdios do Brasil, trocando outras centenas com seu irmão, o rei Fernando II das Duas Sicílias. Patrocinou estudos arqueológicos, escavações em sua terra natal, e muitos artefatos encontrados, datados do período dos etruscos e da Roma Antiga, foram trazidos para o Brasil. No seu tempo livre, dedicava-se principalmente à arte dos mosaicos, que pessoalmente usou na decoração de fontes, bancos e muros do Jardim das Princesas no Palácio de São Cristóvão. A imperatriz também ajudou a recrutar médicos, professores, engenheiros, farmacêuticos, enfermeiras, artistas, artesãos e trabalhadores italianos qualificados com o objetivo de melhorar a educação e a saúde pública dos brasileiros. Sua primeira viagem com Dom Pedro II para o Egito aconteceu em 1871. Lá, os dois visitaram as pirâmides e antiguidades egípcias. Graças a Teresa Cristina, o Brasil possui a maior coleção de arqueologia clássica da América Latina, rica em mais de 700 peças, ou pelo menos possuía, já que muitos artefatos foram perdidos no incêndio do Museu Nacional. Durante o verão de 1855, teve início no Rio de Janeiro uma epidemia de cólera morbo. Em vez de retirar-se em Petrópolis, como fizeram todos que podiam, os soberanos permaneceram na cidade para prestar assistência aos doentes, com visitas nos hospitais, distribuição de medicamentos, alimentos e vestuário. E a partir daquele momento, começou a ser chamada de Mãe dos Brasileiros.
Coroada pelo povo como Rainha da Misericórdia, a imperatriz teve de sofrer o destino da perda de 3 filhos. Seu primeiro filho, Afonso, herdeiro do trono, nasceu em fevereiro de 1845 e morreu em 11 de junho de 1847. Em junho de 1848, ela deu à luz a outro menino, Pedro Afonso, que viveu poucos meses, morrendo em janeiro de 1850, depois de uma breve doença. Restou apenas suas 2 filhas, Isabel e Leopoldina, que criou zelando por sua saúde e educação. Após se casar com Augusto, Leopoldina se mudou para a Áustria. Ela teve 2 filhos, Pedro Augusto e Augusto Leopoldo, nascidos em 1866 e 1867. Em fevereiro de 1871, chega na Europa uma notícia muito preocupante. Leopoldina havia contraído tifo. Ela acabou morrendo em 5 de março. Na primeira viagem do imperador e da imperatriz, eles fizeram questão de visitar a sepultura da filha perdida. Em 1875, o casal imperial fez outra viagem internacional, dessa vez para os Estados Unidos, depois novamente para a Europa. Em Londres, são recebidos pela Rainha Vitória, depois transferem-se para o continente. Teresa Cristina ainda fez alguns tratamentos de saúde durante a viagem. Ao término da terapia, ela foi novamente visitar o túmulo da filha, dessa vez acompanhada com a Condessa de Barral. Quando retornaram para o Brasil, os compromissos pessoais e de Estado começaram a se tornar cada vez mais frequentes, pois os sintomas do processo que levara à queda da monarquia já estava aparente. A década de 1880 é de preocupação, pois a saúde dos soberanos tende a piorar progressivamente. Dom Pedro estava com diabetes. Com isso, os dois partiram novamente para a Europa em busca de tratamentos. A princesa Isabel fica como regente, e é no meio dessa viagem que ela assina a Lei Áurea, em 1888. Recepcionada com entusiasmo pelos numerosos políticos e intelectuais que haviam se empenhado na batalha em seu favor, saudada por grandes manifestações de júbilo popular e, por outro lado, por protesto dos latifundiários. A abolição representou um divisor de águas fundamental na história brasileira. A discussão sobre suas consequências políticas, econômicas e sociais continua até hoje. O casal imperial retornou ao Brasil em agosto de 1888, mas a saúde dos imperadores estava comprometida e o destino da monarquia definitivamente traçado. Em 9 de novembro de 1889, ocorreu uma grande festa na área portuária do Rio de Janeiro, o conhecido Baile da Ilha Fiscal, do qual participaram 5.000 convidados. Os adversários da monarquia criticaram duramente os gastos do regime, que buscavam desse modo ocultar os problemas e as tensões que atravessavam a sociedade brasileira. Dessa noitada, tornou-se célebre o episódio em que Dom Pedro II, entrando na sala de braços com a imperatriz, tropeçou e, ao levantar-se, exclamou: "O monarca escorregou, mas a monarquia não cai." Naqueles dias, porém, um grupo de militares, guiados por Benjamin Constant, reunia-se para decidir quando e como dar um golpe antimonárquico. Num clima de grande confusão, o golpe foi realizado 6 dias depois do Baile da Ilha Fiscal. Em 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca declarava destituída a monarquia e proclamada a república no Brasil. Para evitar manifestações em apoio dos soberanos, estes foram intimados a embarcar junto com todos os membros da família real, na noite do dia 16 para o dia 17. No momento de subir a bordo do navio que a levaria ao exílio, Teresa Cristina teria dito entre lágrimas: "O que fizemos nós? Por que nos tratam como criminosos?" Depois de desembarcar em Lisboa, os ex-soberanos do Brasil se transferiram para o Porto, onde residiram no Hotel do Centro. Inesperadamente, em 28 de dezembro, Teresa Cristina faleceu em decorrência de um ataque cardíaco, enquanto o marido visitava a Escola de Belas Artes. Conta-se que o velho monarca teria chorado em silêncio a morte da mulher, que vivera ao seu lado durante 46 anos. Teresa Cristina foi sepultada no jazigo familiar dos Bragança, em Lisboa. 2 anos depois, aos 66 anos, em decorrência de uma pneumonia, Dom Pedro II faleceu, sendo sepultado ao lado da esposa.
Comparado com o que já se escreveu sobre as imperatrizes Leopoldina e Dona Amélia, esposas de Dom Pedro I, muito pouco se falou sobre Teresa Cristina, embora ela tivesse vivido por quase meio século em terras brasileiras. Ela amava a arqueologia, foi entusiasta da fotografia, incentivadora das artes e da música. Mesmo assim, a historiografia fez dela uma mulher reservada e submissa ao marido. Mas agora podemos perceber que Teresa Cristina não foi uma imperatriz silenciosa, e sim uma imperatriz silenciada. O Museu Imperial de Petrópolis abriga uma gigantesca coleção que leva o nome da imperatriz, contendo as peças antigas que ela importou de Nápoles para o Brasil, entre outros itens bastante interessantes. Segundo Renato Tapioca, ao contrário do que muitos pensam, Dona Teresa Cristina fala, seja através de sua arte ou por meio de seus próprios diários e fotografias. O importante é que ela tenha sua própria voz, mas a grande dificuldade e também o X da questão é encontrar alguém disposto a ouvi-la. Espero que depois desse vídeo ela possa ser ouvida. Olá, eu sou a professora Zilmar. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo, pois esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Até o próximo! Tchau!